Ok, agora sim estamos gravando. Então, estamos aqui, né, no dia 22 de março, na nossa reunião extraordinária de março. Pessoal, boa tarde aí, boa noite, bom dia, dependendo de que horas cada um está vendo esse vídeo, né? Na nossa pauta de hoje, então, a gente tem uma apresentação pelo Bruno Bastos sobre a AGS, que é uma apresentação que a gente está organizando desde o ano passado, lá quando o Bruno se disponibilizou a fazer uma apresentação da AGS, que é uma entidade do CONSET tão participativa aí nesse nosso ambiente de inovação. Então, gostaria de agradecer desde já, Bruno, muito obrigado aí por fazer essa apresentação para a gente. Na sequência, gente, nós temos uma apresentação pela Ariane, que vai ser uma apresentação um pouco mais abstrata, mais assim, genérica, né? Com os assuntos que são o POA Hub e também o CPSI, né? E aí o plano é que nas próximas reuniões a gente tenha assim uma apresentação mais detalhada desses dois pontos pelo próprio secretário, né? Que é o Luiz Carlos. E o terceiro ponto que eu gostaria de trazer aqui, gente, para a gente discutir, é a questão da presencialidade das reuniões do CONSET, né? Então, nós temos uma proposta em cima da mesa pelo CRA, na Marcílio Dias, né? Fica uma quadra ali da Ipiranga para a gente fazer as reuniões presenciais lá, eventualmente avaliar uma questão mais híbrida, né? Fazer uma reunião transmitida, com participação online, alguma coisa assim, e ver mais ou menos qual é o sentimento aí dos nossos conselheiros sobre a gente já começar a fazer essa transição a partir da nossa reunião de abril, que vai ser 5 de abril, ou se a gente faz um planejamento assim mais lento, né, em direção à presencialidade, né? Eu não sei exatamente formalmente o que aconteceu, mas acho que é um decreto, né, municipal, em que inclusive as máscaras agora já não são mais obrigatórias em ambientes abertos e, pelo que eu entendi, também não mais em ambientes fechados, né? Então a gente está assim rumando, eu diria, na minha opinião, assim a passos mais largos em direção à normalidade, né? Então nada mais justo que o Conset também comece a voltar um pouco a mais a normalidade do presencial, né? Ao velho normal. Então, dito isso, gente, declaro que é aberto, né, as nossas atividades dessa sessão extraordinária. E Bruno, te passo a palavra. Eu imagino que tu queira apresentar alguma coisa, Jorge Branco, não sei se precisa dar algum... Já estou aqui. Tá, então fica à vontade aí, Bruno. Muito obrigado. Estou com o rosto aqui já. Eu preparei uma apresentação breve aqui, galera. Vamos lá. Acho que está aparecendo para todo mundo, né? Todos bem? Sim. Só me confirmem, por favor. Me ouvem com clareza também? Tudo certo? Sim, tudo bem. Sim, perfeito. Bom, legal. Então, obrigado aí pela oportunidade, pessoal. Eu provoquei o Rodrigo também e a gente vai ter um espacinho aqui para falar um pouco sobre o South Summit. Acredito que é importante também deixar isso bem alinhado, né, com a galera aqui do Conset. Então, primeiramente, vou falar da AGS. Vou tentar não me ater muito aqui a detalhes, mas também não vou ser tão raso, porque é importante que vocês entendam de onde saiu e qual é a natureza da AGS hoje, né? Qual é o nosso principal objeto. Então, vou apresentar aqui. Bom, eu sou o Bruno, né? Eu fui eleito presidente da AGS na gestão 21-23, são 2 anos, mas como em setembro acaba parecendo que são 3, né? Então, a gente fechou 6 meses agora em março. Temos uma galera aí que foi mantida da gestão anterior e alguns diretores foram novas aquisições nossas. Eu também estou como head de startups no South Summit Brasil, inclusive estou aqui na For All, né, que é a empresa que está administrando a relação com a Espanha acerca do evento, e eu sou embaixador da comunidade RES, né, assim como a Débora, que está aqui também já foi. Mas é importante esclarecer essa postura, né, quanto aos movimentos que a gente vem fazendo aqui. Bom, a AGS é uma instituição sem fins lucrativos, né? A gente tem um estatuto que regula aí o que a gente tem feito, né? Ele é mantido desde 2015, e o nosso objetivo hoje é contribuir para o desenvolvimento das startups do nosso estado, do Rio Grande do Sul. Isso parece meio vago, mas, né, com o amadurecimento da AGS ao longo dos anos, aí a gente está indo para o 7º ano de existência, foi se entendendo que existe sim a necessidade de estar
alinhada aí com outros atores e também em outras ações extremamente importantes que a gente desenvolve. Então, até um tempo, a AGS tinha a característica de fazer alguns eventos, né, relacionados a empreendedores, a fomentar o networking entre as pessoas, mas a gente teve essa reestruturação, né, principalmente no final do ano passado, onde se entendeu que faz sim sentido participar de pautas mais relevantes e mais pesadas, vamos dizer assim, né, para que realmente surta um efeito estadual, porque a AGS ela se centralizou muito na região metropolitana em seus primeiros anos. Então, desenvolver startups é o nosso propósito. Junto comigo, a gente tem outras 7 pessoas, são os diretores estatutários, né, os que estão diretamente ligados aí ao estatuto, e também a gente tem alguns heads, que são voluntários, que nos ajudam pontualmente em determinadas ações que a gente faz. Né? Então, a Ju Marchiori também é vice, né? O Mário, ele é ligado aí às finanças, a Tati, conexões, aí também criando uma relação com os atores do ecossistema bem forte. O Lucas é o diretor jurídico, né? Nosso guardião aí de tudo que se refere a contratos e a segurança jurídica. O Caputo e os Rodrigos ficam ligados aí aos atores, respectivamente, de universidades, onde a gente apoia com mentorias os programas que nós temos aí afinidade, né, com alguns parques e algumas incubadoras, principalmente. O Rodrigo aí ligado a corporações, né, sendo uma espécie de CS. E o Oliveira aí, que é de Taquari, ele é o de tecnologia. Bem, hoje a gente tem clareza em trabalhar diretamente com estes 6 pilares aqui. Primeiramente com pessoas, porque as pessoas elas fazem o ecossistema, né? Naturalmente a gente trabalha primeiro as pessoas e depois entende o que faz sentido trabalhar de uma forma mais aprofundada em algumas situações, né? As instituições de fomento, principalmente, como a gente, e que provocam aí a inovação em determinados setores, junto ao governo, aos governos, né, tanto estadual quanto municipal, como é o caso aqui, as universidades, que nos fornecem também subsídio e amparo em determinados pontos que a gente precisa, principalmente fornecendo pessoas, estrutura. A gente é parceiro do Tecnopuc aqui, e nos ofereceram total estrutura, caso a gente precise. As empresas privadas, que naturalmente estão ligadas a gente, que buscam aproximar-se das startups, né? O nosso papel é desenvolver as startups, e também os ecossistemas, que não são necessariamente instituições formalizadas, mas que existem em determinadas regiões, que acaba que, com o movimento dos últimos meses, eu diria, tem sofrido aí bastante alteração positiva. Né? Então, aí, com o próprio South Summit, a gente está entendendo que existe uma mobilização bem interessante, eu posso falar um pouco sobre ela depois também. A gente tem eventos nossos e eventos que a gente apoia de parceiros. Os nossos principais eventos são esses que estão aqui, né? Talvez você já tenha tido a oportunidade de participar de alguns deles, ou pelo menos de um. O Empreende Drinks acontece de uma forma bem consistente, agora com a retomada também, né? A gente reúne a galera normalmente num bar, num ambiente descontraído, convida os empreendedores aí para trocar uma ideia, apresentar os seus pitches, se conectar com investidores, também com outros atores do ecossistema. O Deu Match e o Startup Class, eles são de uma natureza mais orientada para as universidades, onde o Deu Match a gente conecta empreendedores de startups que precisam de uma determinada ajuda, seja com prestador de serviços, seja conectando pessoas que podem vir a se tornar novos sócios para o negócio, ou até mesmo alguns atores que vão trabalhar de uma forma colaborativa. E o Class, a gente leva informação, né, seja ela técnica ou prática, também para os empreendedores entenderem
o que eles precisam ter de subsídio para avançar em determinado dilema que eles tenham, né? A startup ela vive num dilema constante, numa crise de identidade até sair da zona da morte, né? E por isso ela precisa de muito amparo, e a gente tenta oferecer isso de uma forma organizada, de uma forma programática, também junto às universidades em alguns aspectos, mas de forma isolada também. A gente vai ter o Invest Talk agora também no Caldeira, dia 29, na semana aí do aniversário de Porto Alegre. Convido quem tiver disponibilidade aí. 29 de março, se não me engano, é uma terça. Não, acho que é uma quinta, né, Débora? Não vai me corrigir se estiver errado. Das 9h30 às 11h. É só se inscrever na newsletter, né? Que tem lá, e o acesso é tranquilo. Então, caso queiram trocar uma ideia com o É pessoal da GS, a terça, gente vai. dia 29, Bruno. Terça, beleza, obrigado. Então, Que horas isso, que é, tá? Bruno? 9h30. Das 9h30 às 11h. Vão ter diversas ações, já vou puxar a brasa para o lado do caldeiro, então se apropriem do cronograma, depois acho que a Débora pode mandar aí. Eu coloco o link aqui no chat. Muita ação, muito legal mesmo, sim, o que está sendo feito, então a gente conseguiu encaixar aí o nosso primeiro Invest Talk, que tem como objetivo levar informação para quem quer ou ser investidor, ou já é investidor e precisa entender da perspectiva para 2022, enfim, é um evento relacionado a investimentos. E a gente tem o Connection, que busca aí, trazer uma conexão direta entre startups de determinados setores e empresas que precisam inovar, que buscam inovação aberta, buscam desenvolver hackathons, adquirir startups. Então, a gente cria essas pontes aí. A gente já fez para o setor, segmento da logística, varejo, para a saúde, enfim, tem diversos atores aí que já participaram com a gente. E o Giving Back é um evento onde a gente traz scale-ups do Estado, que já deram certo, e apresentam as suas boas práticas, erros e acertos para a gurizada mais nova, né, que precisa entender o que pode ser feito para evitar erros desnecessários aí e ter mais assertividade. As ações que a gente tem participado diretamente aí, né, são o Pacto, o Conset aqui. Agora, por último, também tive o feliz convite de estar à frente aí também como conselheiro do Estado, né, buscando muita conexão nas pautas que a AGS tenta corroborar aí, né, de uma forma mais ampla. Ao Poa Hub, a rede de startups está sendo formada agora, e existe uma parceria bem legal também, que é entre eu coloquei a sigla ali porque não ia caber todo mundo, que é entre a GS, Sebrae X, Regimp e o Instituto Hélice, onde a gente oferece benefícios para a galera que quer ir em eventos de parceiros nossos aqui do Rio Grande do Sul. A gente tem os exemplos aí, Gramado Summit, South Summit, tem a Mercopar e tem o Mindset, pelo menos esse ano. A gente também tem parceria para eventos fora do estado, como é o caso do Startup Summit Santa Catarina, o Hacktown, que vai ser em Santa Rita do Sapucaí, que é norte de São Paulo, né, que é um evento também de inovação. A gente tem os Campus Party, que acontecem também aí junto ao Sebrae, e diversos outros eventos. Então, vale muito a pena para quem é startup estar participando disso, e sem dúvidas a gente cumpre o nosso papel de certa forma, desenvolver. Então, de uma forma geral, eu tenho tido a oportunidade de participar de uma forma mais institucional do que tem acontecido, né? Articulando mesmo ações. Eu estou no South Summit como voluntário, representando a GS, e a gente conseguiu ingressos, cortesia para diversos atores aí do ecossistema nacional. A gente conversou com mais de 200 instituições, sendo elas parques tecnológicos, incubadoras, ambientes de inovação no sentido mais amplo, hubs, instituições de fomento também, aceleradoras, não lembro se eu já falei, mas a gente conseguiu convocar umas 10 aí do Brasil, as 4 daqui do estado estão com a gente, e dessa forma a gente busca fortalecer a relação que a gente tem tido cada vez mais, não só a nível estadual, mas também nacional. Bom, aqui eu encerro sobre a EGS e vou tentar apresentar sobre o South Summit também,
de uma forma bem rápida para evitar da gente perder muito tempo, tá? Então, deixa eu só abrir aqui a apresentação, colocar o cantinho aqui. Acho que está todo mundo sabendo, né? De 4 a 6 de maio a gente vai ter o South Summit Brasil, a primeira edição do evento espanhol no Brasil e em Porto Alegre, né? O Luiz Carlos chegou aqui, depois com certeza ele vai conseguir me ajudar caso eu cometa alguma gafe, mas a gente tem aí um evento extremamente grandioso que nos dá a oportunidade de colocar Porto Alegre no mapa da inovação mundial, né? É um desafio geográfico para nós por si só, porque a gente tem diversos atores norte, nordeste, inclusive centro-oeste, que é um desafio se deslocar até aqui. Porto Alegre não fazia parte disso, e mesmo esse evento em São Paulo teria os mesmos dilemas que a gente está buscando aí solucionar. Bom, ele vai ser na primeira semana de maio, de quarta, quinta e sexta, né? Dias 4, 5 e 6, no Cais Mauá, que está, né, sendo preparado para isso, está com a obra praticamente pronta. Bom, e ele é um evento que foi nos passado para tratá-lo como um evento de networking, de meeting, de encontro entre esses principais atores, que são as startups, mais precisamente scale-ups, os investidores mais orientados a fundos de investimento e também empresas que buscam inovar, que buscam se conectar com startups, aí, que buscam open innovation e também contribuir para o ecossistema de inovação, né? Ele tem uma validação na Espanha e ele nasce em meio a uma crise, né, onde a Europa praticamente toda se viu 10 anos atrás, onde a fundadora, a Maria Benromé, entendeu que era uma oportunidade levar esse tipo de conteúdo, né, num país pequeno e tradicional, assim como o Web Summit, mais ou menos na mesma época, teve e deu certo. A gente tem números bem interessantes para passar para vocês relacionados a investimentos que aconteceram, né? Mais de 8 bilhões, e aqui está falando apenas do capital formal. A gente sabe que algumas coisas acontecem a níveis informais, né? A taxa de sobrevivência das startups que passam também para o evento é altíssima. Muitos países participam com ecossistemas e também startups da competição. A gente tem atualizados aí mais de 25 mil startups participando. Muitos exits aconteceram, que é o momento onde o empreendedor ou o investidor ele sai do negócio, sendo redundante, mas ele coloca dinheiro no bolso, tanto o empreendedor quanto o investidor, ele tem um sucesso pontual naquele momento, e só no ano passado na Espanha foram captados mais de 2 bilhões de dólares em negócios, né, como estes. Então, realmente é um evento muito grandioso que tem a oportunidade de nos dar aí números extremamente importantes para a cidade, para o estado e para o Brasil. Aqui tem alguns nomes que participaram de edições anteriores. Se vocês forem se ater ao nosso site, South Summit Brasil, já tem alguns nomes bem interessantes confirmados. É claro que o melhor a gente vai deixando mais para o final, né, para gerar uma expectativa. Vão ser mais de 230 speakers, divididos entre keynote, painel e também entrevista. Então, contem com gestores de grandes fundos, de grandes corporações, unicórnios, e aí a gente está falando de pessoas extremamente seletas do ecossistema mundial que vão estar aqui com a gente para contribuir e colaborar dentro do que é a sua expertise. Importante salientar que o evento é todo em inglês, né, pessoal? É um evento internacional, o idioma principal é o inglês. Vão ter painéis em língua de português e espanhol também, dependendo do interesse dos speakers. Vai ter tradução simultânea também. O evento ele é físico, ele é presencial, porque ele tem o intuito de levar muito essa experiência de ser físico, de ter essa troca presencial, esse encontro entre as pessoas. Aqui foi o momento onde houve o shake hands, né, onde se acertou para trazer o evento aqui, o nosso governador, o prefeito de Porto Alegre e a Maria. E os pilares mais
importantes aí que o evento trabalha é essa conexão forte entre governo, universidade e o ecossistema, conectando os atores e proporcionando, sim, o acesso a capital. A gente sabe que é um dos nossos entregáveis aí, é aumentar o número de capital de risco na cidade, no estado, e com certeza esse tipo de evento só mostra que a gente está indo no caminho certo e que isso vai acontecer. E olhando o que tem sido feito, o bom trabalho que a gente tem exercido, diga-se de passagem, isso aqui está muito bem encaminhado. Então, as pessoas estão olhando para cá de uma forma bem produtiva e sem dúvidas, pós-evento, não vai ser aquela coisa de o ecossistema esfriar. Ele vai se manter aquecido e certamente se criar um hábito acerca do South Summit, que para quem não sabe também, ele está concedido a nós por 5 anos. Então, a gente tem ele para acontecer e com toda certeza também ele vai ter isso de, beleza, a gente vai ter o hábito de ter esse evento sempre nesse primeiro trimestre, quadrimestre, ou até mesmo no primeiro semestre, e vai gerar, sim, essa expectativa de novidades e de atrações. Bom, o evento ele é de impacto, ele tem um propósito muito claro na sua fundação e no que diz respeito tanto ao que se conversa para ele, tanto as pessoas que estão presentes e também ao intuito de ele existir, essa conexão mesmo entre empreendedor e investidor, universidade, governo, empresas. Isso acontece mesmo na prática e tanto é que tem áreas específicas de meeting, de troca, onde os empreendedores vão poder agendar através de um aplicativo com os investidores esses encontros. Também vão ter agendas muito fortes à noite e fora do horário do evento, onde vão ter jantares, vão ter encontros que o pessoal chama aí de Social Summit, diversos níveis, diversos tamanhos, para o empreendedor mais early stage, para o fundo, para o unicórnio. Então, aos poucos, essa programação também vai sendo lançada. Bom, aqui a gente tem as arenas, né, que elas estão disponíveis já para entender um pouco mais sobre tamanho. Né? As grandes apresentações vão ficar nessa principal, de 1.400 pessoas. O The Next Big Thing também é uma das arenas que a gente vai ter para que hajam painéis, entrevistas extremamente relevantes aí. Aqui tá, nesse material que eu posso mandar para vocês também, que ele está no Linktree, vocês podem ter acesso, tá, a olhar mais ou menos como está a estrutura. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui tem as tracks principais, então, levando em conta que aqui no estado a gente tem basicamente esse recorte, né? Muita startup do agronegócio, da área da saúde, varejo, alimentação. Se a gente for falar aqui em região metropolitana também, sustentabilidade e ESG, isso vai ter muito. Então, provavelmente, os conteúdos vão ficar nesses tópicos aqui e também nesses subtópicos que estão aqui ao lado direito. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Aqui já tem, então, algumas presenças confirmadas, que inclusive eles estão todos no site, tá, de pessoas que vocês conhecem aí, provavelmente. Bom, aqui eu não sabia que tinha essa apresentação, eles mudaram, então já tem coisas bem relevantes aqui. A gente está com mais da metade da programação confirmada. Startups aí que estão confirmadas também na competição, que se encerra hoje, né? A gente quer bater 1.000, já tem 980 e alguma coisa. Tem 14 unicórnios confirmados, né, que vão estar aí com a gente. Tudo presencial, né, pessoal? É importante salientar isso. Deixa eu ver. Tá, então é isso daqui que eu tinha para apresentar sobre o South Summit. Eu fico aí disponível para responder perguntas de vocês, tanto sobre a GS quanto o evento, caso alguém tenha dúvida ou alguma consideração. Também pode me chamar no privado depois, né, para a gente conversar. Mas é isso. Agradeço a oportunidade aí e vamos para cima, vamos para cima. Maravilha, Bruno. Eu tenho várias perguntas, na verdade, mas antes de abrir aqui perguntas para o nosso pessoal, Luiz, vi que tu conseguiu entrar aqui. Muito obrigado. Muito bom te ver aqui. Legal. Acho que a Ariane ficou feliz da vida também de te ver aqui. Né, Ariane? Luiz Carlos, só para te atualizar, então a gente tem essa apresentação aqui do Bruno, né? Então a gente vai ter uma pequena discussão aqui, algumas perguntas para o Bruno, eu pelo menos tenho. E aí depois eu te passo a palavra
e aí para a gente falar de Poa Hub e CPSI. Show de bola. Bruno, excelente, muito legal ver. Eu, por exemplo, eu sabia que a AGS existia, mas eu não sabia de todos esses eventos que a AGS fazia, então para mim foi muito educativa a tua palestra, te agradeço bastante por isso. E a questão do South Summit também, tá? Eu vou fazer uma pergunta pontual depois, tá? Mas vendo que tu está bastante envolvido no South Summit, uma coisa que eu gostaria de perguntar é o que a gente com o SET pode fazer por ti. Por ti não, desculpa. Pelo South Summit, como é que tu acha que a gente pode ajudar? Estão precisando de mão de obra? Ou até alguma entidade específica que tem aqui, esteja precisando de alguma coisa, né? Inclusive o Luiz Carlos então, aí também, né? O Luiz Carlos, né, a gente está super dentro também. Eu pensando em quem está aqui, eu posso me esquecer de alguém, mas o Caldeira está com a gente também, né? A maioria, como eu comentei, os parques, as incubadoras, essa galera que está ligada às universidades está com a gente. Algumas empresas já estão com a gente do ponto de vista que entraram pelo funil comercial, mas acho que o meu papel aqui também é convocá-los, né, convidá-los a estar com a gente no evento. Eu sou o head de startups de ecossistema, então eu tenho liberdade para oferecer a vocês cortesia, né, para os diretores, para as pessoas que estão ligadas aí às instituições que estão aqui, né, uma ou duas cortesias. Caso vocês precisem de mais uma, mais duas, a gente consegue, tá? Eu já conversei com mais de 200 atores, com acesso por estar com a gente. E, enfim, a gente está com contato de todo o Brasil. Se vocês me falarem, tem que convidar fulano, convidamos. Tem que convidar Beltrano, convidamos. O que é pessoa jurídica, assim, que está diretamente ligada ao ecossistema, a gente convidou. Então, quem ainda não tem esse convite formalizado, eu vou pegar depois o e-mail com o Rodrigo e vou disparar, tá? E eu também posso oferecer para o Conset um cupom de desconto personalizado para que vocês disparem aí para os seus funcionários, pessoas que estão interessadas aí. Esse cupom é de 30%, tá? Então, o ingresso padrão do evento é o Atendi, ele custa R$500 e ele sai por 350. Caso alguma empresa queira comprar em lote, eu consigo baixar, mas tem que ser compra única. Aí tu vai me avisar, cara, empresa tal quer comprar 30 ingressos. Para 30 ingressos, a gente tem um desconto de 50%, compra única. E para 50 ingressos, a gente tem um desconto de 70%, compra única em lote. Então, ajudar hoje, eu acho que cada instituição pode fazer o seu papel de publicar nas redes sociais, de engajar as pessoas, empresas que estão ligadas a cada um aqui para estar com a gente, porque tudo está sendo preparado com muito carinho, pelo menos da minha parte, né, que estou diretamente no front aí, com o ecossistema, eu vejo que tem um engajamento bem forte. Mas acho que o Luiz pode falar um pouco depois também, porque ele tem uma visão do governo sobre isso, mas realmente é um divisor de águas. Só que a gente só vai ter essa certeza depois que o evento tiver acontecido, porque a gente sabe como que é o gaúcho, né? É sempre essa... Mas será que vai dar certo mesmo? Mas esse evento é muito grande em Porto Alegre, então, às vezes a gente escuta umas coisas assim, mas o que a gente está fazendo, se minimamente der certo, vai ser maior que foi na Espanha. É um evento cavalar. Só que a gente não tem ideia dele, só vai ter ideia da dimensão quando ele tiver acontecido. E esse ano a gente teve, de certa forma, um número baixo de startups inscritas, uma que toda a submissão dos projetos é em inglês, então é um ponto de dificuldade, 5% da população fala inglês, né? Fluente, eu acho que menos de 2%, é um ponto de atenção, e tem que ter CNPJ. E o processo de sensibilização do ecossistema para uma competição dessas é mais longo, a gente precisa de 3, 4 meses, a gente conseguiu colocar em torno de 1.000 em 5 semanas, né? O evento veio muito rápido para a gente. A confirmação dele, bem como toda a estruturação do que está sendo feito, vem muito rápido. Não tem 2 meses que está sendo estruturado, de fato. Então, o que a gente quer que aconteça no dia 7 de maio é um sentimento de FOMO, que é Fear of Missing Out. Ano que vem, o cara não vai ficar fora.
a gente vai trazer muito forte isso de, cara, quem ajudou, ajudou. Ano que vem, tu vai ter que pagar para ver. Então, sem dúvidas, a participação do Conset aqui é fundamental. Eu acredito que em algum momento já seria com o convite do Luiz aí, né? Mas antecipando aí a pauta, para quem quiser ir, a gente vai oferecer cortesia e também eu posso gerar mais tarde um cupom de desconto para que vocês possam disparar aí para suas empresas e pessoas. Rita, queres comentar, pessoal? Quem quiser falar, por favor, tá? Fique à vontade. Queria lembrar o Bruno que uma empresa que é parte constituinte do Concept é o ITD, e o ITD tem uma plataforma disponível para essa divulgação. Entende? Legal. Então, eu sei que os dois não estão aqui porque estão em São Paulo realizando um evento, mas lembro, entende? Inclusive que nós nos comprometemos como Conset, tá? Em sempre lembrar o que os nossos integrantes têm à disposição para os demais. Perfeito. Muito obrigado. Vamos colocá-lo sim em parceria com a gente também. Rodrigo, a gente tem esse logo, ele é institucionalizado, a gente pode utilizar, né? Do Conset que a gente tem. Claro, claro. Uhum. Quais são as redes sociais também que a gente tem hoje? A gente tem uma base de e-mails que consegue disparar ou isso ainda não está organizado? Tipo, a gente tem acesso a alguma base? Atualmente, a gente tem, em termos de mídias sociais, a gente está bem defasado, tá, Bruno? O nosso site está, acho que uns 4 anos desatualizado já. E a gente tem uma página no LinkedIn que, se eu não me engano, está com o pessoal do ITD. Eu acho, a gente inclusive fez só um comentário, né, Rodrigo? Só um comentário. O Conset se faz uso das redes de comunicação das instituições pertencentes ao Conset para fazer essa divulgação. Então, nós aqui da SoftSul, tudo que acontece é divulgado nas suas redes sociais, com todos que estão aqui juntos. Então, é por isso que não é necessário que o Conset tenha um setor de coordenação de comunicação. As instituições têm seus setores de comunicação e fazem isso muito bem, só para esclarecer, né? Nesse sentido. Ok, Rodrigo? Não, mas é isso aí mesmo, tá? Eu até acho que a gente poderia ter uma estrutura um pouco melhor, tá, Bruno? Mas hoje a nossa estrutura ainda é precária, tá? E a gente... Beleza. É porque o nosso acesso ao site institucional, por exemplo, está meio problemático. A gente tem uma página no LinkedIn e o pessoal do ITD estava trabalhando numa nova arte, no novo logo, na reestruturação do LinkedIn ali. Então, a gente vem fazendo isso há algum tempo, né? Mas o que a gente pode contribuir mesmo nessa parte de divulgação é com o nosso grupo ali do Conset, né? Que junta, beleza. que nem o Correia comentou, né? A gente tem ali muita gente, assim, muitas cabeças importantes ali, é uma rede de distribuição boa. Nós avançamos muito já, né, Rodrigo? As nossas atas estão sendo gravadas e registradas em YouTube, quer dizer, tivemos um avanço. Falta dar uma centralizada, assim, a gente está caminhando... Para um conselho de ciência e tecnologia estamos indo, né? Claro, mas tudo é voluntariado e muito trabalhador. Então... O problema é que eu ia falar, o nosso problema para isso sempre foi mão de obra, né? E também perda de dados, né? Então, um entrava na gestão, fazia lá o Facebook, outro entrava, fazia, e aí a gente tenta, então, agora concentrar isso. Mas é isso aí. Só para dizer também que a gente lá do Hospital de Clínicas está junto aí com o Bruno, com o Luiz Carlos, tentando hoje a gente mandou para a Luca várias ideias de mesa aí de painéis para a área da saúde, de health techs, tudo, então... Luca é a head de conteúdo do South Summit. Desculpa, a Luca é isso, head de conteúdo. Então, está sendo bem legal essa interação também, agradecer ao Luiz Carlos por isso, porque está sendo ótimo. Uma hora eu venho aqui falar também de um collab novo aí que surgiu, né, Luiz Carlos, de saúde. Eu já vou dar um spoiler hoje, e já ia te provocar para tu fazer essa apresentação na próxima reunião. Tá bom. Então é isso, não vou mais falar, me meti aqui de pataganço, como dizem. Vai lá, obrigada. Mas só deve se meter em pataganço, não te preocupa. Só deve. Então tá, Bruno, muito obrigado. Eu vou deixar para fazer, eu tenho mais umas perguntas, mas eu falo ali contigo no privado depois, tá? Eu tenho até alguns alunos... Quem quiser pode fazer isso. Tá, não, maravilha. Assim, com
com o apoio de peso que tem em cima do South Summit, o pessoal que foi lá buscar ele, aí o Luiz Carlos, o governo do estado, a prefeitura, toda, assim, quando essa gente aí se junta para fazer alguma coisa, não tem erro. Isso aí tem que ter medo mesmo de não participar, porque é um tipo de evento que não tem erro. É isso aí. Boa. Valeu, pessoal. Bruno, muito obrigado. Depois, se tu puder, me manda as tuas 2 apresentações que eu coloco ali no grupo depois da reunião. Mando sim. Luiz Carlos, bem-vindíssimo. Muito obrigado aí por vir aqui com a gente. A gente deu uma... Tive que largar o prefeito que estava lá na Assembleia para vir falar com vocês, viu? O prestígio desse Consett aqui. Isso que é prestígio. Na nossa reunião passada, a Ariane escreveu por cima o Hub e o CPSI, né? Mas a gente queria um pouco mais de detalhes, né? Então, por isso, te chamamos aí, né? Vai ser um prazer escutar Vamos lá, pouquinho vai ser melhor um prazer. Na verdade, eu comecei, né? Ou seja, tem uma agenda grande assim desde que eu entrei em novembro, né? E essa questão do Consett, do Fórum de Instituições de Ensino Superior, começou a aparecer na minha agenda como algo que a gente tem que potencializar, né? Acho que tem uma história toda do Consett, mas está na hora dele ser mais relevante, e esse desafio eu estou comprando com a gente, né? Para a gente poder construir uma agenda juntos aqui, para que o Consett possa exercer, né? A gente tem entidades muito poderosas, mas acho que a gente pode ainda amplificar o papel e o eco que o Consett provoca de alguma maneira na sociedade, né? Então, isso é um compromisso, né? Antes de mais nada. Sobre a questão do South Summit, tá? O importante, talvez, de entender o South Summit, né? Claro, o Bruno está lá na linha de frente, foi criada uma empresa, South Summit Brasil, né? A gente tem que entregar um grande evento, mas lembre-se que é um MVP, né? A mesma coisa que a gente diz para as empresas: vai lá, monta o MVP, testa o mercado e depois tu aperfeiçoa. A gente não quer fazer um evento perfeito, a gente quer fazer um evento muito legal, mas que vai ser ainda melhor os anos que vêm, né? E a lógica é justamente essa, né? Não atrasar demais. Se a gente fosse planejar demais esse evento, se a gente fosse dar todos os prazos adequados, a gente não ia fazer ele esse ano e a gente ia perder tempo. Então, a lógica é exatamente essa, né? Nós vamos fazer o melhor evento possível para agora, mas é importante que ele saia agora e que ele comece a marcar essa trajetória. Mas lembra que, na verdade, o Consett, inclusive, tem assento, né? Lá no Porto Alegre, lá quando a gente se reunia lá, a gente já dizia que a gente ia precisar de eventos de renome. O efeito do South Summit é um efeito que teve o salto by Southwest para Austin. Austin, aliás, é uma cidade muito parecida com Porto Alegre. Tem uma população do mesmo tamanho, tem uma tradição acadêmica, começou a se destacar em termos de tecnologia e talento, e hoje está roubando as empresas do Vale do Silício, né? Por questões de custo, mas também por questões de competência de Austin, né? E o South by Southwest foi um evento que, de alguma maneira, mostrou Austin para fora. Claro que Austin tinha que ter consistência, mas, ao mesmo tempo, ela tinha que ser conhecida e reconhecida. Hoje, 150 pessoas por dia se mudam, né, para Austin. Eles já estão começando a ter preocupações com transportes e com habitação, inclusive, né? A gente esteve lá com a prefeitura, vamos fazer algumas parcerias. Acho que, se tudo der certo, a gente vai ter um programa que a gente pode levar startups daqui para serem recebidas pela prefeitura de Austin. Aí, claro que em parceria com o Consett, com a AGS, com todos os atores, mas a gente está tentando pavimentar algumas outras rotas. A gente tem o POA 2020, né, que foi muito bem organizado, que é um evento um pouco mais de reflexão, né? Ou seja, infelizmente teve a primeira edição sobre a pandemia, mas foi, cara, fantástico, né? Ou seja, Jason Silva, Emicida, Ailton Krenak, a gente começou a trazer grandes pessoas para discutir, né? Porque isso nos provoca a pensar, isso nos provoca a inovar na maneira como a gente quer construir a nossa cidade. E o South by Southwest, a gente lembra que a gente competiu por ele e pelo Web Summit, né? A gente queria um evento topo de prateleira, né? Por quê? Porque ele acelera esse processo, né? Uma coisa é tu criar um branding desde o início, outra coisa é tu trazer um branding desses e ainda com parceiros. Se fosse o Web Summit, a gente teria um parceiro lá na Irlanda, Portugal. Se fosse o South Summit, como a gente acabou conseguindo, graças a Deus, né? Porque tem um evento até que eu acho que tem muito uma vibração de Porto Alegre, nessa questão de fazer negócio. Eu acho que ele é um evento melhor para o nosso ecossistema, de alguma maneira, do que o Web Summit. A gente tem essa conexão já com a Espanha e com todo não só a gente tem um evento para que as lupas virem para Porto Alegre, como a gente já começa a ter reconhecimento, embaixadores da nossa cidade dentro da União Europeia. Então, assim, acho que a principal função do Consett é justamente abraçar o evento, né? Não se sentir exógeno ao evento. Esse evento é da cidade. Não é à toa que o governo do estado
Na realidade, ele é do Estado, inclusive, né? E a própria cidade estão apostando nele, estão botando recursos públicos, e a gente acredita que esse evento traz coisas muito legais para o ecossistema. Então, o Consert tem que se sentir um pouco dono do evento mesmo, né? Assim como a gente diz que todos são pacto, eu acho que tem que se falar do evento, tem que se buscar, tem que se divulgar, tem que se celebrar o evento. Eu acho que isso é talvez a nossa função mais importante, Rodrigo, né, que tu perguntou o que o Consert poderia fazer. Ele tem que dizer assim, cara, tem uma coisa muito legal e não dá para ficar fora de Porto Alegre. Tu tem que vir conhecer o que está acontecendo nesse momento da nossa cidade, né? Seja no Salt Summit ou em tudo que mais que ele vai, inclusive, disparar, né? E eu vou falar um pouquinho disso. Então, né, eu estou no comitê curador lá e um pouco a gente inverteu isso no comitê curador, né? A gente mais foi abraçando o que existia do que a gente decidiu fazer uma curadoria do tipo, nós queremos aquele cara ou esta vertente, né? Justamente por quê? Porque o evento precisava mostrar o que de melhor a gente tem, né, na cidade e no estado. Então, essas observações... Opa, eu preciso de permissão para fazer o compartilhamento aqui de uma apresentação bem... Branco, é tu que faz isso ou sou eu? Agora é tu. Tá. Vamos ver. Dá uma olhadinha aí, você vê se agora já está permitido. Tá, só deixa eu ver um negócio aqui que eu só estou vendo onde é que eu botei a apresentação que eu fiz aqui para você. Deixa eu colocar como co-host também. Aí é garantido que eu acho que dá. Agora sim, agora está certo. Então, deixa eu só fazer um share aqui da tela. Então, né, ou seja, para essa reunião aqui, né, não consegui melhorar muito o design, porque as coisas estão malucas com esse negócio da semana de Porto Alegre, mais Salt Summit, tá? Mas pelo menos botei algum tópico para nos guiar um pouquinho. Tá? O que eu queria fazer? Dar uma rápida atualização ao Consert, nessa lógica assim, né, de que o Consert é o órgão para a nossa secretaria. O Consert é o conselho que representa, né, ou seja, a nossa conexão com a sociedade. Então, a gente tem várias outras ações, inclusive a própria rede do PoHub, que para nós a gente tem muito carinho, queremos explicar para o Consert como é que a gente está pensando a rede, mas o Consert é a nossa principal, né, assessoria da sociedade, né, o gabinete de inovação, de alguma maneira, talvez até mais do que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico nesse momento, por toda a construção que se fez, né? Então, eu queria um pouco dar um relato do que está acontecendo, até para o Consert saber onde é que ele pode auxiliar ou divulgar, ou pelo menos estar a par do que a gente está tentando pensar aqui para a cidade, né? Então, rapidamente, tem uma questão de atualização de conselhos da prefeitura. Isso veio do gabinete do prefeito. Vários conselhos vão sofrer alterações muito fortes na sua estrutura, no seu funcionamento. A gente fez a escolha aqui, depois de uma reflexão interna, da gente não mexer muito no Consert nesse momento. Eu acho que é um conselho que está trabalhando bem, é um conselho que, né, tem personalidade. Eu gostaria, talvez, de sugerir algumas coisas, né? Discutir inovação, talvez discutir que tipo de... Como a gente fez lá no Conselho de Economia Criativa, talvez ter um pouquinho mais de categorias para a gente garantir que a gente está ouvindo vozes da ciência, da tecnologia, da academia, da inovação, no momento que a gente compõe o Consert. Acho que a gente pode melhorar, mas isso vai ser construído, né, com vocês. Eu acho que é essa maneira que eu acredito que as coisas podem ser feitas. Então, a gente fez uma escolha nesse momento de responder ao gabinete do prefeito, que nesse momento a gente não precisa fazer nenhuma alteração, a não ser uma coisa muito pequena que a gente mudou lá no regimento do Consert, e que a gente ia construir com o próprio Consert aí algumas sugestões que talvez a gente possa trazer aí para melhorar um pouco as representatividades e funcionamento nosso, né? Outra coisa que a gente está fazendo, que eu gostaria que o Consert fosse parceiro ali, principalmente a Rita, né, que junto com o Manolo talvez seja uma das maiores memórias, o Branco também, nós vamos fazer um memorial histórico do Inovapoa, desde lá 2009, com Newton Braga Rosa, todos os gestores, as coisas importantes que aconteceram nesse período, né? E, obviamente, a gente quer inaugurar isso porque a gente tem que celebrar, né, todos aqueles que foram fazendo isso. Então, a gente começou a recolher um monte de coisa com o Manolo, a gente vai tentar botar isso numa primeira tentativa gráfica, e depois eu queria que vocês participassem também, vocês vivenciaram muito do que o Inovapoa, nas suas várias, né, encarnações, teve, né? E claro que a gente vai fazer essa inauguração, né, dando primazia de lugar ao Consert, que foi o parceiro do Inovapoa em toda essa trajetória dele. Então, é uma coisa legal também, que eu acho que é um resgate histórico, né? A gente teve alguns diretores, a Débora Vilela, a Fernanda, o Bosqueta, o Paulo Ardengue, né? Então já é um acúmulo aí de alguns gestores aí que fizeram, né, esse papel de fazer gestão de inovação dentro da Prefeitura de Porto Alegre.
A gente está finalizando o decreto de sandbox, né? A gente fez essa apresentação, inclusive, lá dentro da rede Poa Hub, né? O Camozato trouxe a legislação, né? É um novo tipo de legislação interessante, vai permitir fazer provas conceito. A gente tem um projeto do Pacto, né? Que também é adotado pela Gabinete de Inovação, que é transformar Porto Alegre numa cidade que seja uma das mais simples de ser living lab, ou seja, de fazer testes, né? Então, a gente está trabalhando muito com as POCs aqui, trabalhando com uma série de... e isso a gente pode fazer uma apresentação especial. O CPSI entra nessa lógica da gente estimular de várias formas que startups testem novas tecnologias aqui, né, e que Porto Alegre seja realmente um campo para que essas startups explorem em termos de validar seus modelos de negócio. E dentro do decreto Sandbox vai ter um comitê gestor que aprova, né? Ou seja, porque o Sandbox ele tem inclusive a possibilidade de tirar algumas normas vigentes para poder facilitar o teste, né? Então tem que ter um comitê gestor que diga, olha, esse pedido de alteração de uma norma, de liberação de uma norma, ou essa tecnologia e tal, vale a pena para a cidade, né? E aí a gente está reservando uma vaga para o Consett, né? Já queria anunciar aqui, então depois a gente vai pedir, né, quando isso for eventualmente, né, chancelado pelo prefeito, né, o Consett vai estar lá e vai indicar o seu representante lá para fazer parte do comitê gestor do Sandbox Porto Alegre, tá? O Creative está andando. Eu queria muito que o Consett fosse parceiro, né, em divulgar isso. A gente está hoje com 11 empresas, né, já aprovadas no Creative, que é aquele programa em que a gente faz a redução, né, para empresas inovadoras de 5% para 2% no ISS da cidade, né? Então elas são equivalentes ao que seriam antes as empresas de informática, tá? Então tem algumas muito legais assim que estão trazendo alguns modelos inovadores. Eu quero, inclusive, fazer uma cerimônia para a gente divulgar isso, ter uma página legal assim do Creative, não só para a gente aprovar, mas para a gente mostrar a inovações que estão fazendo. 2 dessas são de fora, elas fazem parte do Grupo A, mas uma está em Salvador e outra no Rio de Janeiro. A gente espera que elas se mudem para Porto Alegre. Também a gente quer celebrar essas primeiras empresas que começam a vir, porque a gente tem essas políticas de atração de investimento. Mas a expectativa do prefeito e nossa, né, é de que a gente tivesse nas centenas de empresas, né, ou seja, dentro do programa Creative. Então a gente tem um trabalho aí conjunto, talvez, de divulgar esse programa, ver quem é que podem ser os atores que se beneficiariam dele. O problema é que muitas empresas inovadoras não têm ISS, né? Como elas estão no Simples, elas acabam não conseguindo se beneficiar do programa. Mas acho que tem outras empresas um pouco maiores que poderiam, que às vezes não se encontram como inovadoras, não se veem, né, nas políticas de inovação, mas poderiam se beneficiar do programa. Fala, Carlos. Luiz Carlos, esse Criativo não tem um limite que a prefeitura executivo dá para que possa haver esse incentivo? 10% da arrecadação. Tá, mas a gente está bem longe disso, né? A gente tem uma então margem mudou, ainda... que havia um percentual ali que era de 3% da arrecadação de um ano para outro, do avanço de um ano para outro. Isso, mas assim, ó, hoje a gente tem folga, né? E até por isso, né? É mais importante que as empresas entrem. A gente vai ter um programa de acompanhamento, obviamente, né? Mas a gente tem empresas, por exemplo, a UOL entrou, a gente tem a plataforma Apoia-se, a gente tem o Grupo A, né, com a parte... E o legal, todas estão usando tecnologias diferenciadas, assim, né, seja de realidade virtual, plataformas de ensino, holografia, né, entrou até... o que nós percebemos numa época é que poderia haver esse perigo de que poucas pegassem esse limite e não sobrassem para aquelas menores. Esse é o que nós ficamos numa época pensando. Foi só um comentário aqui, mas por isso. Eu quero bater no teto e aí eu quero até dizer, olha, então de repente vou começar a ser mais seletivo em algumas coisas, né? Mas primeiro eu quero bater no teto, né? Ou seja, exatamente. Dividir melhor, talvez. E lembro que a gente tem, né, 2 políticas também de incentivo, que são até de outros gestores do Nova Poa, né? Uma delas era específica do 4º Distrito, de IPTU. A gente começou a aprovar alguns primeiros projetos, então já tem 3 agora aqui que estão, né, inclusive, fazendo o retroativo. Vai ser super importante. A gente teve reuniões interessantes, né, de empresas que estão querendo instalar data centers para as grandes companhias mundiais já no 4º Distrito, então a gente está vendo alguma movimentação importante nesse sentido, né, de que o 4º Distrito começa a atrair algumas empresas novas, né. O Consett participou daquela oficina especial ali, né, que foi dada pelo pessoal. Teremos uma segunda para o Poa Hub, se alguém aqui do Consett quiser participar, em que eles vão apresentar o projeto 4º Distrito no dia 31, tá? Vai ter reunião do Poa Hub, e aí o pessoal do gabinete do vice-prefeito lá e da Esmamus vai apresentar de novo. Então, se alguém aqui perdeu ou gostaria de acompanhar essa questão ali, já fica convidado ali para o dia 31, tá?
Então, o Creative, a gente precisa explorar ele ao máximo aqui, né? E mais do que isso, eu gostaria de mostrar muito que o Creative está dando resultado nesse sentido, né? Ou seja, que as empresas estão contratando mais, tem todo um comprometimento da gente olhar os impactos da aposta na inovação, né? Através do Creative. O Cidadão Digital é um projeto que foi iniciado ainda na gestão do Matos, né? E que a gente, esse ano, está acelerando aí. A Ari foi uma das gestoras do projeto. A gente já tem 1.000 crianças que nasceram em Porto Alegre, né, com uma certidão digital, né, associada das mães. As mães conseguem, pelo seu CPF, olhar o CPF dos filhos. A gente está agora discutindo com a educação para botar toda a informação de creche conectada a isso. Então, a gente vai começar... Então, são coisas bacanas da gente começar a falar de Porto Alegre, né, porque a gente está começando a fazer esse comprometimento da gente também ter essa trajetória do cidadão digital, com a cidade na palma das mãos, que mais do que qualquer coisa beneficia aqueles cidadãos mais na periferia, mais vulneráveis. Por quê? Porque esse é o cara que tem que pegar um ônibus, que ele não tem dinheiro para vir e ficar numa fila para resolver uma coisa na prefeitura. Até por solidariedade, nós temos que começar a oferecer plataformas digitais importantes. Mas nós vamos precisar trabalhar com políticas de inclusão também, né? E aí acho que o Conset pode ser um ator importante para a gente pensar, ouvir a sociedade sobre o que a gente pode desenhar de políticas de inclusão, né? Para a gente, não por um lado, facilitar a vida, mas excluir pessoas dentro desse processo aí, em que a gente quer, de alguma maneira, dar uma plataforma melhor para as pessoas serem cidadãos aí mesmo, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente podia ter na nossa agenda aí esse ano, Zé, de talvez organizar alguma coisa mesmo, mais nas periferias mesmo, para entender como é que a gente pode trabalhar essa questão da cidadania digital com responsabilidade, né? Sem deixar a gente para trás, como a gente diz, né? Então, acho que isso é uma função que a Secretaria estaria muito disposta a montar junto com o Conset. Eu estou até aqui anotando algumas coisas, Luiz Carlos, desculpa te interromper, mas nesses, acho que quase assim, úteis, acho que foram 7 meses úteis do Conset, a gente fez diversas apresentações de alguns trabalhos aí, né? Então, por exemplo, essa questão da inclusão digital, a gente teve uma apresentação com o Renato Ribas sobre os centros de recondicionamento de computadores, né? Que afetam diretamente, né, as periferias, o pessoal que mais necessita de inclusão digital, né? Inclusive com algumas ações assim de extensão, no caso universitário, né? Mas atividades de extensão de incentivo de criação de aplicativos locais, por exemplo, um Uber restrito a alguns bairros, ou então algum serviço de, por exemplo, de babás e coisas assim, de cuidado de crianças e afins, né? Que podem definitivamente ser potencializados com coisas como o Cidadão Digital, né? Projetos como o Cidadão Digital. Teve também a questão dos mosquitos, né? Usar Porto Alegre como uma sandbox, que a ideia é fazer justamente a detecção de mosquitos do Aedes aegypti, que esse ano está... Até agora a gente teve mais casos do que no ano passado inteiro, né? Então, utilizar Porto Alegre como uma sandbox para a gente fazer detecção automática de mosquitos. Enfim, a gente teve alguns projetos apresentados aqui que definitivamente a gente pode encaixar muito bem, né? Em todas transversalmente. Essa dos mosquitos já vai ser uma resposta a uma provocação que eu vou fazer no CPCI, então já serve muito bem. E talvez a outra, eu acho o desafio a gente chamar algumas pessoas, ouvir, e aí o Conset, junto com a Secretaria, e eu estou desafiando o Conset, ao mesmo tempo me comprometendo com ele, é a gente entender que política pública a gente pode fazer para utilizar aquele exemplo e escalar ele, né? Porque senão só ficar ouvindo um exemplo, mas não desenhar uma política que, de alguma maneira, né? Ou seja, use aquele aprendizado para amplificar, a gente acaba tendo aquele efeito de dispersão de energia, né? Que a gente sempre falou. Então, assim, o meu compromisso, eu ou alguém da minha equipe vai estar aqui sempre, né? A gente tem várias secretarias aqui no Conset. E mais do que isso, eu quero desafiar o Conset da gente. Cara, quando tem uma coisa que a gente considera que é valiosa, como é que a gente entende, como é que a gente transforma isso numa política pública ou numa estratégia, né, de desenvolvimento que realmente possa utilizar aquele modelo para ele ter mais impacto, né? Fala, Rita. Tá mutado, Rita. Rita, tá mutado o teu microfone pelo Zoom. Eu estava lembrando os projetos do ITD. Desculpe se eu insisto, mas eu estou, entre aspas, representando o ITD aqui. Aqueles projetos de desenvolvimento para o trabalho e, ao mesmo tempo, desenvolvimento das crianças para participarem de tomada de decisões nos seus grupos e nas suas comunidades. Então, tem projetos prontos
que é só a gente Um cuidado, pensar assim, Rita. como, digamos assim, realmente sobre ele poder, ou sobre as ideias básicas que o regem, poder definir uma política. Algumas coisas só do projeto do ITD, é importante que o ITD participe de alguns outros fóruns que estão abertos, né? Por exemplo, Cidade Educadora está com vários programas ali de participação à infância, né? Então é importante talvez provocar o ITD para ir lá para dentro, né? Porque toda política que ela é construída de uma forma colaborativa lá, ela tem muito mais chance dela ter, né, não só aprovação como repercussão, né? Então assim, o ITD tem que pegar esses bons exemplos dele, mas ele tem que também participar desses fóruns em que essas coisas estão sendo discutidas, né? Acho que vai a provocação para eles também, né, de serem protagonistas dentro desses fóruns já existentes, né? Porque é importante que a gente aglutine ações também, né? Porque senão começa lá um projeto do TD, um projeto do Farroupilha, um projeto do Coiso e essa coisa, sabe, né? Na realidade, como diretora de desenvolvimento de projetos sociais, eu participo desse grupo. Perfeito, entende? ótimo. Então, eu tenho essa preocupação, não é projeto do ITD, é um projeto para a cidade com subsídios de estudos feitos pelo ITD. Perfeito, acho que é isso aí. Eu vejo nesse sentido. Acho que é essa a fórmula mesmo para que a coisa possa andar bem. E, Luiz, se eu puder adicionar aqui, a gente tem feito muitas apresentações e poucas ações, de fato, no Conset, mas a gente está justamente, a nossa ideia inicial era justamente fazer um levantamento, né, do ambiente e aí migrar para ações, né? Então, assim, ó, essa tua fala, ela casa perfeitamente com o nosso cronograma, que a nossa ideia é justamente abraçar ações e começar a escolher atores aqui e entidades dentro do Conset para, junto com a prefeitura e junto com o Gabinete de Inovação, assim, termos coisas mais palpáveis. Então, assim, essa tua fala cai que nem uma luva assim, no nosso planejamento. Estou muito feliz de escutar. Eu sabia disso e, como eu disse, estou ao mesmo tempo desafiando e me comprometendo, né? Ou seja, assim, vamos trabalhar para que isso realmente possa, né, virar ação aí, né? O Conselho já teve políticas super importantes, assim, né? Foi inovador em muitos momentos, né? Hoje a gente tem outras esferas importantes, mas o Conselho tem que continuar tendo a sua relevância, né? E esse é meu compromisso com esse conselho, né? O POA 250+10, isso é uma outra ação que também eu gostaria de ter o Conselho perto, né? Isso é um projeto aprovado no Pacto e é um projeto que, de alguma maneira, já tinha aqui na Secretaria, né, que era a questão de pensar o futuro. A gente tem uma série de rodadas ali, então a gente tem um recurso aqui da Prefeitura que nós vamos organizar isso, mas a gente quer que isso não seja só, né, de novo, essa mesma armadilha, da gente trazer pessoas, ouvir, né, em mobilidade. O nosso compromisso é que cada reunião a gente, de alguma maneira, saia com uma mínima agenda, né, nem que seja ainda uma agenda preliminar, do que pode ser feito em mobilidade, em resíduos, em regeneração de cidades. Então, a gente vai escolher provavelmente 3 temas para esse ano, mais 3 para o ano que vem, mas a lógica é a gente ter algum espaço para pensar a cidade, né? Porque às vezes a gente fica muito com o que a gente precisa fazer agora e não pensa no que a gente precisa começar a plantar agora para fazer daqui a 10 anos, né? Então, esse desafio desse projeto, né, que foi aprovado aí, né, pela mesa do Pacto e que encontra eco numa ação que já estava dentro da prefeitura, é justamente a gente dar tempo de projetar essa cidade que a gente quer e começar a entender que políticas a gente precisa fazer hoje que sejam mais estruturantes desse futuro que a gente quer construir. Então, todos os atores vão ser chamados aí, a gente, né, provavelmente... E dentro disso, por uma outra parceria que a gente estabeleceu, a gente provavelmente vai fazer em agosto um encontro com o FITS, né, que é uma instituição aí que organiza uma série de congressos, etc., especificamente sobre um conceito chamado Cidades Inovadoras. Então, ele é para ser uma espécie de câmara de repercussão para a gente poder entender um pouquinho o que é esse conceito que vai além das cidades inteligentes, né? Porque inovação significa eu pensar de forma diferente, às vezes até sem tecnologia, mas simplesmente da maneira de reorganizar. Então, a gente vai provocar um pouquinho, a gente espera trazer um desses temas, né, para colar dentro do Cidades Inovadoras. E já fica o convite, assim, né? A gente está fazendo um comitê aí para fazer um pouco a organização desse evento, né? Já fica um convite para o Conset designar alguém aí para ser a ligação com essa comissão desse evento ali, para ele poder ter protagonismo dentro do mesmo, tá? Que deve acontecer lá em agosto, tá?
E aí vem algumas coisas do como é que a gente, né, eu desde o início disse isso, né, como é que a gente pensa o South Summit. O South Summit tem que dar certo como evento, mas ao mesmo tempo ele tem que ser gatilho e plataforma para coisas que vão ser estruturantes de como é que a gente pensa a inovação na cidade, que vão ter vida para além do South Summit de alguma forma, né? E acho que aí a gente jogou 6 sementes, né? 2 delas estão um pouquinho mais complicadas, a gente vai ter que ainda trabalhar um pouquinho melhor, embora a gente tenha novidades importantes que eu não posso anunciar ainda, mas que vão ser, né, fundamentais para a cidade, mas eu tenho um compromisso de um no disclosure até abril, tá? Mas na área de impacto e na área de direito à inovação. Essas duas coisas estão um pouco mais travadinhas, né? A gente esperava também entregar elas já para o South Summit, talvez elas tenham que ficar um pouquinho para mais adiante, porque a gente está ainda num processo colaborativo de construção, mas 4 delas estão muito avançadas, né? Vão ser lançadas no South Summit, e acho que o Concept precisa estar presente, entendendo como é que ele vai se relacionar com cada uma delas. Então, eu fiz questão aqui de dar um relato para vocês em relação a isso. A Tech Road vai nascer, né? E essa Tech Road é aquela união que está pegando a parte de inovação de Porto Alegre, Caxias, Joinville, Florianópolis e Curitiba. Essas 5 cidades vão assinar um acordo de que elas vão atuar juntos, que elas estão, de alguma forma, né, representando um eixo do que seria toda a inovação aqui no sul do país, né, e que a gente vai tentar mostrar um mercado integrado, vai participar de eventos e tentar atrair empresas para o sul do país de alguma maneira, né? Então, isso é uma coisa que nasceu na direção de relações internacionais daqui, foi crescendo, né, e hoje começa a fazer essa lógica das redes, né? Então, a gente tem uma rede aí bem regional. Eu vou pular para a quarta aqui, né, que é o Fórum de Inovação Grampal, que também é uma rede, né? O que aconteceu? Eu também comecei a falar com o Melo já vinha falando daquela questão do transporte metropolitano. Vocês se lembram que ainda quando ele era deputado, ele fez várias sessões sobre a questão de como é que a gente precisava integrar o transporte, que não fazia lógica algumas coisas de um ônibus não poder coletar alguém, porque era da região metropolitana, né? Que isso era um problema de eficiência do sistema. E quando ele entrou como prefeito, ele começou a pensar e assumiu a presidência da Grampal. Então, a gente acabou trabalhando muito com a Grampal, né, nesses últimos 6 meses. A Grampal vai lançar um fórum de secretários de inovação de toda a Grampal no South Summit, e nós vamos lançar um panorama de inovação da região metropolitana, né, uma documentação super legal da Brivia que está sendo gerada, mais de, né, uma descrição de cada município, uma descrição de principais stakeholders. Assim que estiver pronto, eu já compartilho com vocês, assim, mas vai ser uma coisa que vai ser muito legal para a gente descrever essa região metropolitana inteira. E eu gostaria muito, a gente tem uma obra aberta que é quais são os stakeholders de inovação que estão na região metropolitana. A gente certamente vai ter nessa primeira versão faltando muitos nomes. Eu quero que o Concept, inclusive, né, olhe com cuidado e nos diga, pá, vamos botar mais aquilo outro. A gente nem vai imprimir essa parte, porque vai ser um QR Code que manda para uma plataforma que pode ser indo atualizada e que depois vai ter em português e em inglês para as pessoas conhecerem, assim, atores de inovação da região metropolitana, tá? Então, isso vai ser muito legal, assim. E acho que, de alguma forma, né, já que a gente está falando de que a gente precisa ter articulação entre os secretários de inovação da região metropolitana, a gente precisa também ter articulação entre os conselhos da Tech Road e os conselhos da Grampal. Então, talvez a gente possa criar também uma lógica de que a gente tem que fazer essa articulação também, né? Tem um conselho de inovação ali já em Gravataí, talvez a gente tenha que fazer um grande evento e que a gente tenha essa celebração aí, né, dos vários atores que estão envolvidos com ciência, tecnologia e inovação, né, seja na Grampal, seja na Tech Road. É algo que é para a gente pensar como é que a gente poderia modelar, de alguma forma. Esse é o meu spoiler aqui, né, que eu prometi para a Fernanda, né, tem uma coisa muito legal, né, que a gente conseguiu, a gente vinha sempre falando, né, da importância da saúde, do hub da saúde, do né, o Health Cluster, assim, né, que era o Medical Valley aqui do Rio Grande do Sul, mas faltava um certo amálgama, e dessa vez acho que a gente acertou a mão, acho que a gente vive esse momento, né, está vindo um movimento muito poderoso aí, que eu não vou nem falar muito sobre ele, porque a Fernanda, que é a embaixadora ali, a musa desse negócio aqui, né, ela vai falar provavelmente na próxima reunião do Concept ali, mas é uma coisa que acho que vai ser fundamental para a gente poder, de fato, fazer, né, essa mudança de patamar em termos assim da inovação em saúde aqui no Rio Grande do Sul, né? E acho que vai ser um brand que vai ficar conhecido, e acho que o Concept tem que acompanhar. É um mercado estratégico. E aí eu já quero também aqui botar uma outra provocação no Concept, né? Lembrem da minha estratégia de inovação lá, né, quando eu entrei. Além da saúde, eu queria muito olhar para alguns clusters e começar a entender um pouquinho melhor eles, aquela questão a cidade dos chips, ou a questão do design e economia criativa.
Eu quero lançar políticas, eu queria muito que o Concept me ajudasse nesse sentido, da gente poder entender o que vai fazer mais sentido, entendeu? O que realmente pode fazer a diferença para esses clusters poderem ser reconhecidos como clusters importantes aqui da cidade, né? Então, já fica essa provocação. Provavelmente a gente vai fazer uma reunião específica sobre design, na presença do Piquet, que ele vai estar aqui, porque ele foi um dos caras que muito falou disso, né? Então, já fica o convite aí, né, Rodrigo, tu e quem mais quiser aí do Concept, a gente pensar juntos ali, fazer uma criação. E o Foodtech Alliance, que é uma outra ação que a gente começou, né? Ou seja, de novo, tentando entender o que faria sentido. A gente já tem um agro muito maduro no estado, né? Ou seja, tem várias estruturas, o celeiro na PUC está bombando, mas a gente percebeu que faltava alguma coisa para conectar isso com a questão do Foodtech, que seria a camada para cima, né? Ou seja, a Urban Pharmacy, etc. E aí, como tem toda uma região lá do Promove, a gente tem aproximações muito fortes por causa do pacto do Promove e tal e coisa. E eles diziam, cara, a gente quer trazer alguma coisa para o Salt Summit. Eu digo, vamos pensar alguma coisa que faça sentido. E a gente acabou montando uma articulação que une os vales lá, né, através do Promove, da Ágil, de Lajeado, que une Santa Maria, que também tem um grupo muito importante assim, que estuda food techs, que une lá o Sul com o Gibon da Regimp lá, né, que une Porto Alegre, a gente espera que una a Serra e que depois pode ter mais polos, mas é realmente lançar uma grande articulação ali para a parte de food tech, né, que é um mercado brutal e que a gente hoje tem muito pouca atuação. Ele acaba sendo uma franja do agro, quando na verdade ele pode ser um cluster em si mesmo, né? Então isso também é uma coisa que já fica o convite para uma sessão, assim que a gente definiu o dia lá, né? O Concept está lá. A gente quer que o Concept participe da lógica de conselho estratégico do próprio Foodtech Alliance aí, também como parte desse negócio. E uma coisa que surgiu dessa última viagem aqui, né, do South by Southwest, né, que é a gente está discutindo a possibilidade de fazer esse acordo com Austin e um acordo com a UT Austin, né, para fazer um mapeamento estratégico da inovação, né, em termos de Porto Alegre e dos seus caminhos. Se isso avançar, obviamente a gente vai querer o Concept como parceiro, né, para a gente poder fazer um grupo de trabalho que possa trabalhar com a UT Austin para poder fazer esse mapa estratégico aí de inovação. A gente, na verdade, teve duas ofertas, uma do MIT e uma da UT Austin. O MIT é muito legal, né? Tem até um branding, etc., mas eles também são muito caros, então talvez a gente acabe, né, por algumas razões ali, né? Tem um programa chamado Global, né, Texas, que já trabalhou no México, já trabalhou na China, então ele já tem essa experiência de trabalhar com cidades, né, para ajudá-las a montar seu, né, mapa estratégico de inovação. Não que a gente não pudesse fazer sozinho, a gente tem talentos suficientes aqui, mas quando vem um ator de fora, eu acho que galvaniza muito, né? A gente viu isso no pequeno, né? Ou seja, a gente consegue acelerar esse processo e galvanizar os autores. Então, a gente estava fazendo uma avaliação. Assim que isso avançar um pouquinho, eu trago para a gente, inclusive, discutir aqui no Concept a possibilidade ou a modelagem, como é que a gente pode discutir essa questão, tá? E aí entram os dois que eu tinha me comprometido a aprofundar um pouquinho. A Ari já apresentou um pouco para vocês, né? Nós queremos ser a segunda cidade a lançar um edital de CPSI, né? Recife foi a primeira e a Petrobras foi a primeira instituição, não é exatamente uma cidade, tá? O que é a CPSI? Esse Contrato Público de Soluções Inovadoras. É uma maneira nova que foi criada a partir do Marco Legal das Startups, ou seja, 2021, né? Que era justamente para poder explorar um espaço que a forma de contratação tradicional da 8666 não atendia e nem aquelas formas trazidas depois, que era encomenda tecnológica e outros que vieram a partir do marco da inovação, também não conseguiam pegar, que é a lógica da gente contratar startups para fazer quase que testes reais. A gente tem uma lei aqui, né, já desde 2017, em Porto Alegre, de POCs, mas o problema é que eu não consigo pagar uma startup. Pelo nosso decreto de POCs, a startup tem que fazer tudo pelo custo dela. O que é legal, e tem momentos que a gente pode utilizar aquela lá, mas que às vezes não viabiliza alguns testes, né? Porque a pessoa não tem, às vezes, algumas startups mais nascentes não tem nem capacidade de fazer um investimento desse tipo. A CPSI, que está sendo, né, foi proposta pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, a gente está conversando com eles estão sabendo que a gente está trabalhando, né? O Marcos, inclusive do Ministério, vai estar falando na reunião do Poa Hub no dia 31, viu, Rodrigo? A gente conversou com eles e eles estão muito empolgados que Porto Alegre seja a segunda a utilizar esse novo mecanismo. A gente teve reuniões com o TCU, né, que também está fazendo um site para orientar como é que diferentes cidades, a gente fez um piloto teste, criticou o site, né, eles contrataram uma empresa para montar o site para ajudar gestores a escolher diferentes mecanismos para contratar inovação. E a gente está numa primeira, né, ou seja, camada aí de trabalhar essa questão. O prefeito já deu o sinal verde para a gente poder lançar o primeiro edital. A gente está pensando um pouquinho nos desafios que a gente tem para lançar.
Qual é a diferença disso? Né? Ela, inclusive, na sua formulação aqui, né, ela é para superar justamente a 8666, né? Por quê? Porque tinha tanta documentação, tinha tanta formalidade na 8666, que eu muitas vezes não conseguia fazer isso para contratar uma startup, elas estavam fora, né? Ou seja, isso dos negócios, né? E mais, tinha uma questão que é o seguinte, eu precisava ter um termo de referência muito bem definido. E muitas das soluções experimentais, aí a gente está falando de startups ou mesmo de empresas mais consolidadas que têm soluções novas, às vezes eu não tenho um termo de referência, eu não consigo pegar 3 orçamentos de uma coisa que é uma nova maneira de se tentar. Então, essa situação incomum, né, que nem a nova lei de licitações, essa de 2021 também, que está sendo estudada hoje pela Prefeitura, que traz o diálogo competitivo como uma possibilidade da gente discutir, né, com o meio, né, como é que a gente vai fazer a aquisição, nem mesmo o diálogo competitivo conseguia, né, suprir esses problemas que a gente tinha de contratação. E aí foi criado, então, né, esse CPSI, que é dito assim, que é o artigo 13 do Marco Legal das Startups, tá? E o que ele muda? Eu não preciso definir como eu quero que tu resolva o problema. E essa é a grande sacada, né? Eu defino só o meu problema. Eu quero uma solução melhor para monitoramento de mosquitos, que me permita isso e aquilo, que tenha interface, sei lá, com a Prosempa, e eu defino a minha demanda. A gente abre isso como uma chamada pública, tá? Podem vir tecnologias diferentes para fazer a mesma solução. Eu posso contratar uma ou várias, né? E a gente normalmente tem aí um valor para poder contratar, desenvolver e fazer uma espécie de uma teste piloto. Na ordem, normalmente, de 30, 50 mil reais, dependendo ali, né, do que seja o negócio. Então, eu posso escolher contratar, por exemplo, 3 soluções diferentes. Tem um cara que está me fazendo isso por sonar, tem um cara que está me fazendo isso por, sei lá, né, um efeito de... uma atração de mosquitos, mata mosquito e vê uma estatística de quantos mosquitos tem daquele negócio, e pode ser um terceiro cara que está me fazendo isso por uso de drones com infravermelho de mosquitos, sei lá, né? Ou seja, as 3 podem eventualmente ser contratadas, se a gente achar, né, no comitê que vale a pena testar as 3, eu posso contratar as 3 para fazer o piloto, e aí eu posso ainda, com a mesma chamamento lá, né, definir, esse piloto aqui foi muito legal, né? E claro que tem todo um sistema, né, de explicar por que tu está escolhendo uma delas, né? Tem a participação da sociedade. Forçosamente a lei coloca que tem que ter um cara das universidades para estar dentro do comitê, esse que faz a análise, etc. Eu já contrato automaticamente para um contrato de fornecimento, que pode ser mais 4 anos, né, com valor de até 8 milhões, aquela solução que foi interessante. Então, ela dá muita agilidade da gente fazer o teste, escolher qual deles e partir. Assim como eu posso ter um chamamento, não vê nenhuma tecnologia interessante e a gente não contrata nenhuma delas, né? Então, ela é um mecanismo que, teoricamente, é muito ágil e que a gente quer testar em Porto Alegre, né? Então, para ver como é que ele funciona na prática, tá? Então, como eu disse... O Estado pode comprar de uma forma muito mais parecida com o processo elaborado para compras por empresa. Ele pode perguntar aos fornecedores em potencial, quais são as tecnologias que tem, dá para resolver esse problema? Não. Que são os maiores interessados em explicar como vão entregar valor aos clientes e o que eles propõem para resolver o problema que o poder público identificou. As pessoas podem conter soluções radicalmente diferentes, inclusive em essência, para o mesmo problema constante no digital. Ou seja, a gente supera aquela questão, se eu boto lá no termo que é o equipamento X, né, eu já estou direcionando, não pode entrar outra pessoa, aí sempre fica um trauma do termo de referência, porque tu não consegue especificar o suficiente, e aí fica problemas, às vezes, quase que, né, irresolvíveis, que demoram, às vezes, anos, e os termos começam a ficar velhos antes mesmo de irem para a rua, né? A gente mata tudo isso aqui por essa questão, tá? Então, tem lá, resta dispensada a preparação do termo de referência, o que eu preciso é delimitar e descrever o problema, só que tem limitações, né? Ou seja, quem pode ser contratado? Porque aí também tem aquela questão de não deixar o cara contratar, sei lá, Dell, né, por um contrato de soluções inovadoras, né? Então, o que acontece? O faturamento tem que ser de menos de 16 milhões por ano, ou proporcional se tiver menos de um ano de existência. A empresa tem que ter até 10 anos e ela tem que ter uma declaração no seu ato constitutivo de que ela utiliza modelos inovadores ou está enquadrada no regime Nova Simples, né? Ou seja, ela é para realmente pegar o início dessas empresas, né? No momento que elas começam a ficar muito grandes, elas já têm outros mecanismos, digamos assim, para contratação com o poder público, já tem mais robustez, inclusive, para poder, né, participar de processos de contratação um pouco mais complexos e sofisticados, né?
tem que ter a comissão de licitação e tudo mais. Posso depois mandar isso aqui para vocês lerem com calma, né? Isso aqui é um extrato, né, da lei que foi preparado por uma equipe de advogados, tá? Pode escolher não aceitar nenhuma das propostas, pode aceitar uma delas ou pode aceitar várias, se assim decidir, né? Todos eles, individualmente, podem contratar e fazer seus desenvolvimentos e entregas na fase 1, que é essa fase do teste. Para a fase 2, que seria o contrato de fornecimento, só vai aquela que... Porque aí também não faz muito sentido, né? Ou seja, eu tenho que aí o poder público decidir qual delas, afinal de contas, é a que apresenta melhor, né, benefício para o poder público, tá? Então, num primeiro momento, né, poderia chegar até 1,6 milhão de reais no primeiro ano, mas a gente não imagina chegar nem perto desse valor, tá? A lógica é testar esse mecanismo com valores bem menores, é o que está sendo feito, inclusive, lá em Recife, né? Para a gente não... né, e depois entender. No contrato de faturamento, eu posso contratar até por 2 milhões de reais por ano na empresa, né? Então, são valores razoáveis, assim, para poder, né, digamos, avançar um processo desses daqui. E aí ela poderia ter, né, esses 6 anos aí em apenas uma única licitação regida por essa norma. Ficam dispensadas garantias, diversos requisitos documentais e mesmo a necessidade de regularidade fiscal, que é o que muitas vezes impede nos regimes mais tradicionais de contratação a participação de algumas empresas mais nascentes, né? O preço pode ser variável com adição de incentivos, aí também a gente vai ter que aprender a utilizar isso. Eu posso, por exemplo, dizer, cara, eu vou te pagar, mas eu vou te pagar 20 mil para tu me apresentar a solução resolvida e mais 20 mil para tu implementar ela em 2 casas, entendeu? Pode até ser feito em etapas para verificar se a empresa é capaz de cumprir a primeira etapa antes de chegar no máximo que tu previu para aquela primeira contratação, tá? A Petrobras lançou em 28/10, foi, como eu disse, foi a primeira a lançar, né, onde está o piloto, né? Aí elas já botaram 1,6 milhão de propostas, porque a Petrobras é rica, né, contrário das prefeituras, né? E elas pediram propostas um pouco mais incipientes, um pouco mais maduras, tá? Eu posso mandar também se vocês querem conhecer esse módulo teste de soluções que tinham 12 desafios nas áreas de óleo e gás e que foi, né, eles deram um período até 28 de novembro para inscrição. Recife também mandou. Aí ele fazia uma remuneração de até 40 mil, né, para cada um dos desafios que eles colocaram. Eles tinham 5 desafios, eu já vou mostrar para vocês. E aí tinham as condições aqui: a propriedade intelectual era compartilhada, podendo a empresa colaboradora vender a solução a instituições terceiras interessadas, a possibilidade de parcerias estratégicas com definições de comissões e regras de distribuição de produto final conforme a lei, essa, né, de 13.303, e a possibilidade de novo investimento para a implementação de melhorias e manutenção com assinatura de contrato conforme o marco legal das startups, pode passar de um ano, podendo chegar até 1,6 milhões de reais. Então, o Recife já foi aquilo, não, ó, me prova com 40 mil, se for legal, eu vou para 1,6. Teoricamente, eu poderia chegar até um contrato de fornecimento de mais 8 milhões, né, se a gente quisesse. Mas a lógica é a gente entender primeiro, né, não colocar grandes valores antes da gente entender o mecanismo, os potenciais, né, riscos associados a eles. Mas a lógica é a gente testar, né? Porto Alegre realmente está na linha de frente de testar esse novo mecanismo. Os de Recife foram bem abertos, né? Ou seja, aqui os desafios que eles tinham. Como podemos melhorar a qualidade dos encaminhamentos realizados pelos profissionais da atenção básica? Como podemos reduzir o índice de absenteísmo dos pacientes no comparecimento aos exames e consultas reguladas? Como podemos monitorar e identificar de maneira escalável e em tempo real os defeitos no pavimento das vias do Recife, trazendo agilidade do direcionamento dessas demandas dos órgãos competentes? Como podemos aumentar o número de praticantes de exercício físico, diminuindo o custo da inatividade física que impacta diretamente a saúde na cidade do Recife? Como podemos estimular a colaboração dos cidadãos para solucionar diferentes tipos de poluições ambientais do Recife, trazendo equilíbrio ecossistêmico e bem-estar social? E como podemos diminuir a fome na cidade de maneira escalável e sustentável, tá? Então, foi uma maneira de escrever. A gente espera ser um pouquinho mais pragmático, né? Ou seja, eu prefiro uma coisa assim, cara, como é que eu resolvo essa questão dos mosquitos? Vou monitorar e tal e coisa. Por quê? Porque senão tu abre tanto que às vezes é difícil julgar algumas soluções. Como diminuir a fome, fica muito difícil, às vezes, até tu conseguir comparar soluções diferentes, né? Ou seja, porque aí começa a ter um horizonte muito, muito amplo, eu acho, em algumas das formas como foram definidos alguns desafios ali de Recife. Então, a nossa tentativa é talvez fazer uma definição um pouquinho mais estreita para a gente poder realmente ver, assim, né? Mas isso vai ter que ser validado, obviamente, com o prefeito, né? E espera se tocar. Aqui tem algumas coisas que a gente começou a refletir, né? Sensores inteligentes para a rede de água, que é uma das coisas que a gente vem discutindo com o DEMAI, né? Que eles precisam fazer mais monitoramento, mandar a gente para saber onde é que está faltando água, né? Seria super legal se a gente pudesse avançar um pouquinho mais nisso. A água tem sido um problema, né? Vocês viram ali, a gente está pegando dores assim que passaram a cidade. Elementos de drenagem inovadores para reduzir muito a questão de alagamentos. Já tem várias soluções possíveis nessa área. Seria muito legal contratar algumas delas para testar e realmente medir se elas conseguem impactar alagamento ou coisa do estilo.
módulos sanitários, né, para essa questão da gente resolver a questão de armazenamento de água, e a gente tem, inclusive, um microcrédito para módulos sanitários, né, que é não reembolsável. Então, a gente poderia ter soluções, assim, ó, como é que eu construo nessas casas, né, mais vulneráveis um módulo sanitário que me dê banheiro e qualidade de reservação de água, né? Então, isso a gente poderia abrir várias startups aí que pudessem ofertar uma solução integrada, modulável, né, que pudesse ser leve e, ao mesmo tempo, segura. Um sistema de monitoramento de depósitos regulares de lixo é outra coisa que tem incomodado muito a cidade, né? E poderia ser depois expandida, né, no desafio para monitorar outras coisas, como pavimento, outras ações de interesse da prefeitura. E alguns sistemas de apoio de gestão aqui também a gente está... não posso abrir muito aí do que a gente está discutindo, porque ainda não foi validado muito internamente. Mas eu adorei a dos mosquitos, né? A ideia é a gente bater um pouco mais isso aí, escolher uns 2 ou 3 e fazer o primeiro edital para lançar ainda agora em abril. Então, Bruno, também a AGS, né? Ou seja, empresas assim, o público fundamental é o público da AGS. Então, até o contrário é importante, né? Que empresas que tenham novas tecnologias sejam aplicáveis à cidade comecem a nos provocar sobre que tipos de desafio elas poderiam resolver para saber se a gente está interessado em colocar eles dentro da CPSI, tá? Assim como o próprio Conset. Para a rede PoaHub agora, bem rapidamente, tá? Então, assim, vocês lembram que o PoaHub, ele nasce um pouquinho para ser uma espécie de um selo que unisse todas as incubadoras, né, na época que eram poucas na cidade, né, algumas das universidades e tudo mais. Essa é a lógica do PoaHub, a gente tem uma identidade que fosse uma meta-identidade da cidade, dizendo, ó, existe um hub de inovação aqui dentro, né? Depois ele acaba virando um espaço físico efetivo, acho que eu não botei essa questão aqui. E a gente acaba tendo uma incubadora quase que pública, né, para, digamos, quem tivesse menos condições de estar nas incubadoras privadas, pudesse usar uma incubadora pública, e a gente tem aquela instalação do PoaHub que era lá perto da Procemp. O problema é que hoje a gente já tem muitas incubadoras, a gente já tem muitos espaços, né? O Caldeira, o NAU, as incubadoras das universidades cresceram, tem outros hubs de inovação. Quando eu entrei, eu digo, cara, não faz sentido a gente ter uma incubadora pública, né? Eu acho que faz muito sentido a gente fazer parceria com as incubadoras que já estão ali e que de alguma maneira tem muito mais condições de fazer a gestão de um espaço como esse. Porque a prefeitura tem problemas de contratação, tem problemas de manter isso operando 24 horas, né? Tem questões ainda lá da própria PoaHub física que ainda estão sendo resolvidas entre a prefeitura e a Procempo, né? E isso faz com que a gente não tenha essa flexibilidade de adaptação, de mudanças de modelos, né, inclusive por causa da pandemia, ou por essa mudança que está tendo entre o papel dos ambientes de inovação ali, de serem muito mais conectores do que serem locais físicos, né, em que as pessoas estão. Então, a gente decidiu não ter mais uma PoaHub física e retomar a lógica inicial. Então, assim, o que a gente fez? A gente uniu, dentro do conceito rede PoaHub, né, todos os atores de inovação, e inclusive redesenhou a rede para ela não abranger só incubadoras e parques, mas para estar lá as aceleradoras, para estar lá a AGS, para estar lá o Conset, para estar lá o Sebrae, ou seja, ele é uma grande rede de stakeholders de inovação da cidade. E acho que tem começado a funcionar muito bem, né? A gente tem tido reuniões praticamente mensais, só em fevereiro que a gente acabou perdendo, a próxima é agora dia 31, e tem sido muito importante para a gente poder divulgar informações. Então, né, o Conset está dentro da rede PoaHub, né, e o que o Conset quiser trazer como agenda PoaHub, né, o Rodrigo é o melhor embaixador, de alguma maneira, assim como muitos outros, né, o Bruno aqui que está no Conset também tem assento na PoaHub via AGS, então a gente tem já uma interlocução super interessante, mas é interessante que a gente entenda como é que o Conset pode utilizar também essa rede ali, né, como uma espécie de uma rede para divulgação, para mobilização, sendo que o Conset já faz até parte da própria rede. Então, acho que era mais ou menos isso, né? Ou seja, aqui tem umas coisas, mas depois eu posso mandar para vocês, do que a gente está começando a pensar que a rede pode fazer como um think tank para pensar estratégias de inovação para a cidade. Muito bom, Alice. Te pedi 2 pontos e ganhei uns 10, um melhor do que o outro. Então, assim, realmente muito bom. Diversas ações a serem pensadas, diversas ações para a gente discutir aqui como atacar elas junto com vocês, né? Eu não vou nem entrar na questão de diretrizes do Conset, porque assim todas elas batem diversas diretrizes que foram aprovadas lá na convenção do Conset lá em julho do ano passado. Então assim eu nem vou entrar nesse mérito porque isso aí, né, não é problema. Então assim são todas ações
que, em sua essência, fazem parte do Conset, fazem parte dos interesses do Conset, e nós temos diversas entidades aqui que eu tenho certeza adorariam, bom, só eu, metade, eu gostaria de trabalhar em metade delas, né? Inclusive, eu vi faz algum tempo, eu acho que era um edital da CE, justamente para monitoramento de água também, propostas, que segue essa ideia da prefeitura, só que, né, a CE é uma empresa, tem um pouco mais de facilidade, né, em fazer a sua própria CPSI. Então, assim, muito legal essa ideia, eu acho que era a CE, tá? Não tenho certeza, mas eu acho que era. Então, assim, muito legal a prefeitura estar fazendo também implementando o CPSI, né, fazendo essas compras inovadoras de maneira mais simples. Inclusive, aqui tu estava falando, eu estava pensando aqui em soluções para detecção de lixo pela cidade, etc. e tal. Até o meu pai é engenheiro civil também, né? Acho que é teu colega aí de engenharia civil. E ele conta uma história de que na época dele eles queriam fazer um mapeamento das ruas de Porto Alegre. Então a ideia dele era colocar GPS em caminhões de lixo, porque caminhão de lixo passa por tudo que é lugar, então tu coloca um GPS ali em cima, faz a diferença pro caminhão e tu tem um mapeamento geográfico de toda a cidade, em questão de dias, né? Então, já estava aqui com ideias mirabolantes aí de Não, isso que é legal, soluções. né? A CPS te permite dar chance do cara apresentar uma ideia que tu nunca pensou. Porque quando eu tenho que fazer um termo de referência, eu já excluo automaticamente uma série de soluções, porque ao escolher o termo, eu já limito provavelmente para aquilo que eu já conheço como tecnologia dentro do poder público, né? E a CPS te permite justamente deixar que venham ideias novas e que tu, inclusive, possa testá-las para avaliar se elas podem realmente dar efeito. Eu estava até, vou comentar com você só para, né, instigar um pouco mais, justamente imagina colocar algumas câmeras com GPS em cima de caminhões de lixo, por exemplo, e aí todo dia tu tem um monitoramento por imagem de todas as situações de Porto Alegre, inclusive questões de usar lixo onde não deveria, esse tipo de coisa, né? Tem um monitoramento com processamento de imagens, enfim, etc. e tal. Mas, enfim, se só aqui já teve uma resposta rápida, né? Imagina a gente fazendo isso uma proposta de nível municipal, para não dizer da região sul inteira, né? Ou mais. Então, assim, excelente. Aliás, eu já fico um pedido aqui, Bruno, eu preciso de uma reunião AGS, não sei se tem alguma reunião plenária ali das startups ou para a gente apresentar também essa lógica da CPSI. Podemos agendar, sim. Só me manda uma deadline. Agora tá meio difícil. Vamos fazer. Pós aniversário da cidade e, sei lá, talvez após o Summit, Tá. mas vamos ver. Tá bom. Então, bom, esse vídeo está gravado, tá, Luiz Carlos? E Bruno também, tá? Todas essas informações aí, esse vídeo vai ser essencial aí para o pessoal dar uma olhada. E eu acho que é justamente essa reunião de hoje que vai guiar, na minha opinião, né? Tem que naturalmente passar pelo Conset, mas essas duas apresentações aí, elas têm que guiar as nossas ações aí do futuro, decidir onde é que a gente vai bater e decidir quais ações o Conset vai levar embaixo do braço ao longo desse próximo aí, ano e meio que a gente tem nessa gestão, tá? Luiz Carlos, um pouquinho antes de tu entrar, a gente estava discutindo também sobre um retorno à presencialidade, né? Então, eu ia colocar aqui, inicialmente, gente, eu acho que assim, ó, Branco, Rita e mais um pessoal que está um pouco mais próximo à mesa também, a gente está com um quórum um pouco mais baixo agora, né? Mas, assim, eu acho que a gente tem que voltar a discutir a presencialidade, mas eu acho que talvez fazer ela já dia 5 de abril talvez seja muito, muito cedo. Mas eu acho que a gente deveria, dia 5 de abril, discutir a presencialidade já na próxima reunião. Então, ficaria para a reunião de maio, que a gente não vai ser na primeira semana por causa do South Summit, mas provavelmente na segunda semana de maio a gente já fazer a nossa reunião presencial e a gente começar a voltar a se ver, né, sem ser por uma tela de computador. Então, assim, eu coloco em votação, assim, gente, gostaria de perguntar a opinião de vocês, número 1, se é uma coisa que vocês acham que a gente deveria realmente voltar a fazer, e se vocês estão de acordo, a gente trazer para discussão e mesmo votação já na nossa reunião de 5 de abril, para a gente discutir a volta da presencialidade, se vocês estão de acordo com esse encaminhamento. De acordo? Por favor. Maravilha, gente. Então, assim, ó, declaro encerrar. Alguém gostaria de fazer algum comentário? A gente não Eu quero fazer só a apresentação, né? Nós temos novos talentos aqui, né? Ou seja, só para vocês saberem, né? Que estão vindo para a Secretaria de Inovação, né? Então, a Sabrina, né? Que é uma advogada com atuação no NIT da URGS, no Tecnopuc, que vem do doutorado na França, trabalhando com essa questão também ali, né? Sabrina, de
contratos, né, entre universidades e ambientes de inovação, né, eu me enganei, mas é um aporte super importante para a gente aqui dentro do Gabinete de Inovação. E a gente está trazendo a Joana, né, ou seja, que trabalhou comigo, né, durante quase 8 anos lá na Escola de Engenharia, foi a minha mão direita para a implantação que foi fundamental, do nosso núcleo de interações multidisciplinares lá, né, que fez a engenharia se abrir muito para parcerias, e eu, né, sempre adorei trabalhar com ela ali. Então, assim que tive a oportunidade lá, estamos tentando trazer aqui para nos reforçar, e obviamente toda a equipe do gabinete está à disposição para a gente trabalhar junto às ações com o Conset. Trabalho muito bem feito isso na engenharia, diga-se de passagem, viu, Luiz Carlos? Sabrina e Joana, eu não posso dizer bem-vindas para vocês, né? Mas assim, só gostaria de dizer que então é um prazer tê-las aí próximas do Luiz Carlos, porque eu sei que indiretamente vocês têm e podem contribuir muito aí com o Conset. Então, muito feliz com essa informação, hein? Sejam bem-vindas, portanto. Muito obrigada. Obrigada. Ele criou. Fico à disposição. Não tem como tirar. Obrigada. Pessoal, alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Rita, por favor. Comentário inicial, mas é importante. Nós, há 3 reuniões, não temos uma... como é que a gente diz? Uma ata, tá? Nós andamos estudando e pensando em que medida todo o tempo que se leva para transcrever uma reunião em que tem um relatório, entende, real e completo, que é a gravação, até que ponto valeria nós termos uma ata tão extensa. Então, nós decidimos fazer uma súmula do que acontece em cada uma das reuniões, tá? Eventualmente, se alguma coisa é extremamente importante, nós, na gravação, vamos, digamos assim, dar um destaque, colocar uma cor, alguma coisa. Estamos estudando isso, mas a nossa ideia, em abril, nós apresentarmos as súmulas de dezembro e março, tá? Porque janeiro e fevereiro não tivemos reunião, tá? Mas a ideia é essa aqui. Tá? Então, isso é importante. E podermos participar e envolver o tempo gasto, entende, com a elaboração daquela ata técnica, entende, para participar, inclusive, de todos os desafios que o Luiz Carlos nos apresenta. Era isso. Perfeito, Rita. Totalmente de acordo, Rita. Está certíssimo. Bom, gente, então, declaro encerrada. Deixa eu parar a nossa gravação.